Vamos lá, estudiosos da lei, prosseguir com mais um capítulo, um título, na verdade, bem pequenininho aqui, que é o título 8, onde vamos falar sobre a extinção da punibilidade. Esse artigo é muito utilizado na vida prática, vai ser muito utilizado na vida prática de vocês, tá? Então, muita atenção, porque além de ser cobrado nas provas, ele é muito utilizado na prática. Extinção da punibilidade, artigo 107. Extingue-se a punibilidade: 1. Pela morte do agente. 2. Pela anistia, graça ou indulto. 3. Pela retroatividade de lei, que não mais considera o fato como criminoso. 4. Pela prescrição, aqui é abolício crimes, tá? O inciso 3. Retroatividade da lei que não considera mais o fato criminoso é abolício crimes. 4. Pela prescrição, decadência ou perempção. 5. Pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. 6. Pela retratação do agente nos casos em que a lei admite. 7 e 8. Revogados. E 9. Extingue-se a punibilidade pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Só para a gente dar uma relembrada aqui, o inciso 6 fala da retratação do agente. Lembrar que cabe retratação nos crimes de calúnia, difamação, falso testemunho, falsa perícia. Então, percebam que no crime de injúria não é cabível retratação, tá? Então, nos crimes contra a honra, somente a calúnia e a difamação são abarcadas pelo Instituto da Retratação no que tange à extinção da punibilidade. Artigo 108. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Prescrição antes de transitar em julgada a sentença. Artigo 109. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, e antes da gente ler os incisos, vamos ver qual que é a previsão do parágrafo 1º do artigo 110 deste Código. Parágrafo 1º do 110 diz que a prescrição, depois da sentença condenatória, com trânsito em julgado para acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela plena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial a data anterior à denúncia ou queixa. Então, salvo o que está disposto lá no 110, que a gente acabou de ler, a prescrição, antes de transitar em julgada a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se 1. Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. 2. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 anos e não excede a 12. Inciso 3. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Inciso 4. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Inciso 5. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. Inciso 6. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. E aqui, gente, a memorização, ela é facilitada se você começa daqui de baixo para cima, né? Fica mais fácil de você memorizar. Então, lembrem-se que 3 anos, que prescreve-se em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1, inferior. Se for igual a 1 e não excede a 2, essa prescrição acontece em 4. Se a pena é superior a 2 e não excede a 4, a prescrição ocorre em 8 anos.
Se a pena é superior a 4 e não excede a 8, o crime prescreve em 12. Se a pena é superior a 8 e não excede a 12, prescreve em 16. E se o máximo da pena é superior a 12, prescreve em 20. Prescrição das penas restritivas de direito. Parágrafo único. Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória. Então, quer dizer que agora a gente vai falar da prescrição da pretensão executória, que para os mais íntimos a gente chama de PPE. Artigo 110, a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Parágrafo 1º, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. Então, para quem tem aversão a essas colocações genéricas, né? Sempre, nunca, em nenhuma hipótese, pode ficar esperto, porque aqui tem uma prevista em lei, tá? Parágrafo 2º, revogado. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Artigo 111. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr 1. Do dia em que o crime se consumou. 2. No caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. 3. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. 4. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr nos crimes de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento de registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. 5. Nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança ou adolescente previstos neste Código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível. Artigo 112. Nos casos do artigo 110 deste Código, que é a PPE, que a gente estava falando, a prescrição começa a correr 1. Do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. 2. Do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo de interrupção deva computar-se na pena. Prescrição no caso de evasão do condenado ou revogação do livramento condicional. E a evasão aqui é a famosa fuga, tá? Artigo 113, no caso de evadir-se, de fugir o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena, o que falta ele cumprir, tá? Prescrição da multa, artigo 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada. Ou a prescrição da pena de multa ocorrerá 2 no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. O que isso significa? Que se ela for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada, só vai prescrever no mesmo prazo que está estabelecido para a prescrição da privativa de liberdade.
Redução dos prazos de prescrição, artigo 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença maior que 70 anos. E aqui eles tendem a trocar por 60, tá? E não é 60, é 70. Então, a redução só é estabelecida quando na data da sentença o apenado tiver mais que 70. Então, sentença 70. Para vocês memorizarem melhor. Causas impeditivas da prescrição, artigo 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. 1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que depende o reconhecimento da existência do crime. 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. 3. Na pendência de embargo de declaração ou de recurso aos tribunais superiores quando inadmissíveis. Isso aqui é para evitar os recursos protelatórios, tá? Então, quando eles forem inadmissíveis, a prescrição não corre. E, por fim, 4, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal, o famoso ANPP. Parágrafo único. Depois de passado em julgada a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Causas interruptivas da prescrição. Então, aqui é impeditivas, né? Ela não corre. E aqui interrompe, começa a contar tudo de novo. Artigo 117, o curso da prescrição interrompe-se, 1. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa, 2. Pela pronúncia, 3. Pela decisão confirmatória da pronúncia, 4. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, 5. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena, 6. Pela reincidência. Parágrafo 1º. Excetuados os casos previstos no inciso 5 e 6, que são início ou continuação do cumprimento da pena e reincidência, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5, que é o início ou continuação do cumprimento da pena, deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Aqui, o inciso 5 não vai correr novamente, porque a gente acabou de ler lá em cima, puxa aí na memória de vocês, que em caso de fuga, o prazo prescricional vai ser contado relativo ao período que falta ele cumprir, tá? Então, por isso que não começa a correr desde o início, nesse caso aqui, no caso do inciso 5. Artigo 118, as penas mais leves prescrevem com as mais graves. Artigo 119, no caso de concurso de crimes, concurso formal, concurso material, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Perdão judicial, artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. E aqui a gente finaliza a parte geral do Código Penal, vamos retomar com a parte especial para falar dos crimes em espécie, um a um. E essa parte vocês não podem perder, porque eu acabei de comprar o livro do Jamil, aquele queridinho de todas as bancas e o sonho de todos os concurseiros. Então, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até logo.